Gente, olha que bacana, tô tomando café hoje aqui na Hashimitsu com a Milena Mendes, prudentina, que mora há 8 anos na Mongólia, distante 16 mil quilômetros do nosso Presidente Prudente, e acompanhado aqui da nossa queridíssima Gisele Tomé, jornalista, professora de jornalismo na UNOeste, minha ex-colega de trabalho no Imparcial, vai me ajudar nessa entrevista. Milena, conta aqui, como foram esses 8 anos de Mongólia? Assim, a Ásia em si é um continente completamente diferente do que a gente tem aqui, né, desse lado ocidental. No começo foi bem difícil, a adaptação foi bem complicada, principalmente com questão ao clima, que é absurdamente frio no inverno, 8 meses do ano são frios. Não sei se vocês lembram, as temperaturas chegam a menos 30, menos 40 Celsius. Então, assim, para passar umas férias, você sofre muito, mas conforme você vai passando por todas as mudanças, né, climáticas durante o ano, o corpo vai acostumando. Então, hoje já não tenho problema com o clima. Gosto? Não. Mas eu já me acostumei. Culinária é muito diferente, muitos costumes e tradições que a gente não tem aqui culturalmente no Brasil. Então, eu não consigo chamar a Mongólia ainda de casa, mas digamos que eu sou uma hóspede muito bem-vinda já, por lá. Por favor, pode colocar. O que te surpreendeu logo de cara na Mongólia? Logo de cara, a similaridade com a Rússia. Porque foi uma colônia, né, russa até começo dos anos 1900. Então, é um reflexo muito grande do que o socialismo era. Então, eu não esperava encontrar agora, né, nos anos 2000 e tanto já, um reflexo tão socialista antigo, que eu lembrava de estudar na escola, na cidade onde hoje eu chamo de casa. Como é que foi o processo de adaptação numa cultura tão diferente e os maiores desafios, maiores alegrias nesse período? Desafios e alegrias, ok. Como eu disse, é um país de muitas culturas e tradições, assim como o Japão, China, né, muitos outros países asiáticos, e que batem muito com o que a gente ou tem ou nunca teve aqui desse lado do mundo. E para você se adaptar, leva um pouquinho. Por exemplo, uma coisa fácil, uma coisa legal. Quando sem querer a gente toca assim o pé, se eu chuto o seu pé, a gente tem que fazer um leve cumprimento, tipo assim, um pedido de desculpa e segue a vida. Isso é legal, isso é fácil adaptar. Porém, por exemplo, um dos maiores feriados deles lá é o Ano Novo Lunar, que geralmente acontece em qualquer momento entre final de janeiro e começo de março, depende do calendário lunar. Que envolve muita comida, muita bebida. E isso pra mim é difícil aceitar, mas como eu tô na casa deles, eu tenho que fazer parte desse feriado, né? Então, nesse feriado é um feriado de 3 dias. Cada dia você visita um número de famílias. Você tem que comer muito em todas as casas que você vai. E é meio que desrespeitoso se você não seguir essa tradição. Eu não comia carne, tive que meio que adaptar ali na Mongólia, de novo, por questão de respeito. Então, acho que o que mais foi difícil culturalmente foi adaptar a vida deles, né? Como eu disse antes, eu sou uma hóspede na casa deles, tem que seguir as regras deles. Mas hoje em dia acho que eles também já me conhecem, são 8 anos e meio, né? Então eles já conhecem os meus costumes, as minhas tradições, então a gente se encontra no meio do caminho e se respeita e tá tudo bem. Tá, e como é a sua rede de apoio e amizades na Mongólia? Você tem amigos mongóis, expatriados, ou uma mistura? Essa é a parte que mais me pega. Rede de apoio nem tanto, porque eu tenho um marido lá, a família do meu marido é da Mongólia, porém a gente não consegue se encontrar tanto porque os pais dele trabalham fora da cidade onde a gente vive. Então quando eles vêm pra cidade é mais um período de descanso e ali uma semana talvez que a gente consegue se encontrar. Então a gente não consegue contar com eles, por exemplo, quando tem uma emergência, principalmente. Com questão de amigos, eles são muito fechados, muito fechados. Para você conseguir uma amizade verdadeira mesmo, vai demorar muitos anos. Eu tenho um círculo de amigos, né, de igreja, que é onde eu frequento toda semana, que é um pouquinho mais próximo, já tá acostumando com a ideia de ter uma estrangeira no meio deles. E é uma estrangeira que não tá lá para tirar trabalho deles. Então, é um tabu que eu tô querendo e conseguindo quebrar. Não é todo estrangeiro que vai pra lá que é pra tirar o que é deles. Então eles estão me aceitando um pouquinho mais. A gente se encontra, sei lá, mensalmente talvez. Mas assim, não tenho ainda um amigo que eu possa ligar às 3 da manhã se alguma coisa acontecer e falar, vem, me socorre. Isso ainda não tenho.
Não sei quanto tempo mais vai demorar, mas de novo eu já entendi que é a cultura deles e eu que me adapte. Qual é o seu dia típico na Mongólia, a sua rotina do dia a dia? Minha rotina? Bom, eu sou professora de inglês na Canadian School of Ulaanbaatar. É a escola canadense de Ulaanbaatar, que é a capital do país. E eu vivo do outro lado da rua da escola. Então eu acordo geralmente umas 6h30, tomo meu banho, me preparo para ir pro trabalho, arrumo minha filha que vai pra escolinha. Eu entro na escola às 8 da manhã e fico lá até pelo menos 5h30 da tarde. Os horários são bem diferentes daqui do que a gente está acostumado no Brasil. As crianças ficam na escola das 8h20 até 3h40 geralmente, quando não tem atividades extras depois, né? Então a minha rotina é praticamente o dia inteiro lá. À noite eu tento praticar uma atividade física, ou então eu faço também outros trabalhos com outras grandes empresas que tem lá na Mongólia, com parceria também de inglês. Mas é sempre assim, minha rotina circula em torno de rotina com inglês, aulas de inglês, encontros de inglês e cuidar da minha neném, que já tá com 3 anos. Mi, qual a primeira coisa que você faz quando você chega aqui em Presidente Prudente? Eu vejo qual comida eu vou querer comer. E qual você sente mais falta? Olha, por incrível que pareça, eu sinto muita falta de, sabe, salgadinho de festa? Uma coxinha de frango e uma bolinha de queijo. Isso não existe em outro lugar do mundo. Inclusive eu pedi pra gente fazer uma mini festinha pra minha filha. Pedi e foi isso que eu comi. Acho que no aeroporto mesmo, logo que eu tinha chegado, eu falei, minha coxinha. A coxinha tem que ir. E fala mais da alimentação local. Quais os pratos você teve mais dificuldade de se adaptar? Como foi? Ok. A cultura culinária da Mongólia, por exemplo, diferentemente da italiana ou da francesa, que assim, é um glamour, né? Uma gourmetização, lá é uma alimentação de sobrevivência. Primeiro porque eles vêm de uma vida nômade. Então, os nômades, eles só usavam o que os animais providenciavam ou a natureza. Então tem muitos cavalos, muitas vacas, muitos camelos, muitas muitas cabras, enfim. Então o que os animais dão para eles, eles comem. Então muita carne, muito leite, muitos derivados do leite. E não cresce muitos vegetais e legumes assim, porque é muito frio. Então a maioria dos vegetais, legumes e frutas são importados, o que torna muito caro. Então você encontra uma culinária que é baseada em batata, cenoura, muita carne e alguns noodles, como um macarrãozinho feito de farinha apenas. Isso você encontra praticamente na mesa de todos os mongóis tradicionais. Claro que aqueles que têm um pouquinho mais, né, de condições, tem já o seu arroz, umas misturas, mas sempre a base de carne. E que pra mim foi muito difícil no começo, como eu disse, porque eu não comia carne. Então eu tive que me adaptar. Mas é muito legal porque eu consigo ver a diferença de quando eu cheguei lá pra hoje, como aumentou o número de estabelecimentos que oferecem comidas vegetarianas, por exemplo. Não existia muito no começo, era só uma rede básica que tinha alguns pontos, mas fora isso, os restaurantes não tinham isso. Mas com o fluxo muito grande de estrangeiros, principalmente durante o verão, turistas, eles entenderam que eles tinham que abrir um pouquinho a culinária para o mundo. E graças a Deus eu consegui me virar um pouco melhor. Professora Gisele, o que mais você gostaria de saber da vida da sua ex-aluna na Mongólia? Conta aí. Eu sei, mas eu acho que muita gente que está assistindo talvez não saiba. Por que a Mongólia? Isso dá um podcast, ensina. Por que a Mongólia? Em 2016 eu finalmente estava me formando na faculdade, depois de um período, né, que eu tinha tirado de break para poder viver fora pela primeira vez. Finalmente eu voltei, estava terminando em 2016, eu fui trabalhar nas Olimpíadas e lá eu recebi um chamado da Sport TV para trabalhar, que era o que eu queria ir para as Olimpíadas já para voltar da faculdade com alguma coisa encaminhada. Só que 2 meses antes de eu ir para as Olimpíadas, uma família da Mongólia, brasileiros, entrou em contato com o pessoal aqui no Brasil, que chegaram até mim falando, viu, a gente quer professor de inglês para nossa escola, você topa? E era um sistema voluntário missionário, e eu fiquei muito curiosa com isso. Eu falei, não, tô indo para as Olimpíadas, não quero saber de fechar nada por enquanto. E outra, eles precisavam de mim lá em setembro, que é quando começa o ano letivo na Mongólia, e eu só me formava em dezembro, parecia que nada ia dar certo, né? Mas aí quando eu fui para as Olimpíadas, eu tive um encontro com um grupinho assim que eu
só vi de longe quando eu vi Mongólia nas costas deles. Sim, o coração acelerou, bateu muito forte. Foi uma mensagem, arrepiada. Uma mensagem muito clara de que era pra eu ir, pra pelo menos ver no que podia dar, pra depois voltar. Eu sempre fui muito disso, né? Eu preciso pelo menos ir quebrar a cara do que nunca ir e falar, e se, né? E se tivesse ido? E se tivesse acontecido? Então, me formei em dezembro de 16, 3 semanas depois, já janeiro de 17, eu tava na Mongólia, pro que seria um período inicial de 2 anos, e já são 8,5. Nossa. Existe algum costume ou tradição mongol que você adotou em sua vida? Que eu tenho em minha vida? A tradição de, por exemplo, tirar o sapato, né, na entrada de casa. Não é simplesmente uma questão de limpeza, é uma questão de respeito por quem vive naquela casa, por exemplo. Então é uma coisa que eu adotei. O que eu falei de sem querer assim, pisei no seu pé, gente, desculpa, bati o pé no seu pé. Não é tipo assim, desculpa. Tem aquela coisa de te vejo, te toquei, me perdoa. Dá a mão, sino, fazer pra... Pronto, acabou. Não é nem um como está, tudo bem? Não, é só um toquezinho ali. Mas a maioria dos costumes e tradições, eles têm base no budismo, que é uma das principais religiões do país. Como eu não sou budista, eu sou cristã, tem muita coisa que acho que a maior parte dos costumes eu não faço parte. Que eles queriam que eu fizesse parte é, aos 2 anos, as meninas têm que raspar a cabeça. Aos 2 e aos 4 anos, as meninas têm que raspar a cabeça, porque, de novo, é uma questão de proteção contra os espíritos maus e tudo mais. Isso é, de novo, enraizado no budismo, mas é tão forte que já se tornou uma cultura mongol. Eu não fiz, de novo, porque eu não quero dar suporte ao real motivo disso, mas são coisas que no dia a dia a gente acaba meio que adaptando, porque os amigos fazem, a família faz, enfim, mas de adaptar, não muito. Fala mais sobre o relacionamento com os nativos mongóis. Eles são receptivos a estrangeiros? Os mongóis os mongóis mais simples, que não estão no mercado de trabalho assim, internacional, por exemplo, eles são extremamente calorosos, muito receptivos, querem que você... Fazem questão que você vai até a casa deles, como vocês conhecem, te recebem com bastante comida, bastante... É como se você fosse realmente um forasteiro entrando na casa deles. Eles são bem, bem receptivos. Agora, os mongóis que já têm um pouquinho de mais educação, talvez, ou tem mais experiência internacional, eles ficam bem receosos com a questão de estrangeiro, porque eles acham que a gente está indo lá para tirar o trabalho deles. E não é bem assim. Claro que tem opções, aliás, tem coisa que só o mongol pode fazer e tem coisa que só estrangeiro pode fazer, e a gente tá indo lá para agregar, para expandir, né, o que eles já têm. Então tem gente que ainda tem um pouquinho de xenofobia, ainda tem, principalmente com, por exemplo, chineses. Mongólia e China não se dão, mas no geral acho que eles são calorosos e receptivos o suficiente para aprenderem também a delimitar o espaço deles. Seria uma rivalidade tipo Brasil e Argentina? Isso. Pior ainda, porque pra gente é só no esporte, no futebol especificamente. Pra eles é na vida. Na vida. G? Eu tô muito feliz aqui de estar encontrando o Camille, né, sabendo um pouquinho mais de como que tá seu trabalho, né, de como que tá lá e de você estar bem, né? Isso é muito feliz. Foi um encontro inesperado nessa manhã. Eu feliz aqui de encontrar 2 queridas da minha vida. Gisele, minha ex-colega de trabalho. Milene, essa menina que eu conheço desde criança. Fomos colegas de trabalho também, teoricamente, né? Quando eu tava no tênis clube, na assessoria. Pois a gente trocou figurinha bastante. Bem, felicidades, viu? Obrigada, Ciro. Obrigado pelo bate-papo, pelo café. Um prazer. Sempre que eu voltar pro Dente, pode ter certeza que a gente vai ter esse nosso encontrinho. Gi, obrigado mais uma vez, eu que agradeço. Valeu, nossa, um encontro de milhões, né? Foi legal. E como a gente fala na Mongólia, Bayirté, que significa tchau, tchau. E vamos pro nosso cafezinho aqui, um cappuccino com saltipã aqui na Hashimitsu.